Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui. Agradeço ao Dr. Carlos Duarte a oportunidade de apresentar nossos trabalhos, onde nós procuramos mostrar, através de cálculos, os absurdos problemas e impactos dessa reforma na vida do trabalhador e de sua família. Inicialmente, queria fazer algumas considerações na questão, por exemplo, do que falou o Toninho da UDIAP, do teto dos gastos públicos. Isso faz parte de um pacote que o governo fez, e isso daí realmente ele está compelindo a todos fazerem a reforma da Previdência, o Congresso. Falou-se que ficou de fora a questão da despesa com pagamento da dívida. Graças a Deus ficou, porque se ficar dentro do teto, ia ficar cada vez menos dinheiro para educação e saúde. Nessa questão do teto, nós fomos conversar com um deputado de Pernambuco, ele me disse uma coisa que eu fiquei assustado. Os deputados reunidos com os técnicos do Ministério da Fazenda perguntaram se tinha alguma outra alternativa à proposta do teto. Disseram que não, tinha que ser essa. E todos aprovaram. Fico imaginando, não existe uma outra alternativa. Eu fiz um questionamento a ele. Esse modelo que foi proposto pelo governo, ele estabelece que o teto é o que você gastou no ano anterior, corrigido pelo IPCA. O que é que os órgãos estão fazendo? 2016 será o teto para 2017. Eles vão manter o gasto no máximo possível, porque se eles baixarem em 2017, 2018 ele vai ter menos, e se eles baixarem em 2019 vai ter menos. Quer dizer, é um modelo que não funciona, porque você quer reduzir despesa, vai programar sempre no máximo. Se você reduzir, você vai ser penalizado, vai ter menos e menos e menos recursos. Quer dizer, é um perigo reduzir drasticamente o gasto, mantendo o máximo possível, porque senão o seu teto vai cair. Isso é um problema sério. A questão também da terceirização. O que é que vai acontecer? Hoje, um trabalhador, um engenheiro, um consultor financeiro de uma empresa que seja empregado, o seu empregador vai chegar para ele, eu vou fazer um acordo com você, vou demitir, você monta uma empresa, você vira sócio, posso pagar até mais a você. O que é que essa pessoa vai fazer? Beleza, topo. Ela vai pagar menos previdência, porque ela não vai contribuir sobre o salário todo. O empregador não vai pagar os 20% sobre toda a sua remuneração. Ele vai pagar imposto de renda, porque ele vai dizer que o prolabore dele é um salário mínimo, e ele vai fazer todas as retiradas por dividendos. O que vai acontecer? Diminuição na receita de impostos, imposto de renda, porque uma empresa paga bem menos do que um trabalhador, 27%, 15%, menos contribuição previdenciária. Hoje eu vi o senador Renan criticando esse modelo de terceirização. Isso vai ocorrer. Quer dizer, o que vamos ter no futuro? Aposentadorias de um salário mínimo e contribuições de um salário mínimo. Isso vai ocorrer. Isso será inevitável, porque todo mundo vai arrumar uma forma de se proteger. Outra questão, falou-se em aposentado de primeira, segunda, terceira, quarta categoria. Na realidade, acho que vai ser aposentado de última categoria, porque o servidor que tem paridade e estabilidade, a tendência, ele não ter aumento. Com essa questão do teto do gasto, vão arrumar mecanismo de só dar para o pessoal da ativa e não passar para o inativo. Conversando com uma promotora aposentada lá no Fórum de Servidores de Pernambuco, ela está 2 anos sem aumento, porque criam o quê? Auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê. A Receita Federal é um caso, a questão do bônus. Aposentado que tem mais tempo de aposentadoria recebe cada vez menos. Então, é uma ilusão achar que a paridade é uma coisa boa. Pode ser boa a curto prazo, mas a médio e longo prazo, não acho. A orientação que eu estava conversando com o pessoal do Sindifisco lá de Pernambuco, quem também acha, é que fique na ativa o maior tempo possível, para você poder, pelo menos, garantir esses ganhos, porque aposentado também não terá. Nós fizemos uma análise onde preocupa, porque o modelo e todas as emendas que eu tive acesso seguem a metodologia do governo. O que é que o governo estabelece? Ele
preenchido o requisito, ele dá um percentual, hoje está 51%, calcula-se a média, e para cada ano de contribuição, ele acrescenta 1%. As emendas que eu vi seguem o mesmo modelo, com as melhoras. Primeiro ponto que eu vi que é interessante, eles consideram 80% das maiores contribuições, o governo não. Isso é um ponto fundamental. Mas segue a mesma metodologia, para cada 1%, para cada ano de contribuição. Onde é que tem um problema? Ele limita em 100%. Eu disse, esse modelo, eu poderia até começar. Então, esse modelo, ele não funciona. Ele tem um erro e tem um problema, vai ter absurdos. O governo, o que, é que ele fez na reforma? Elevou a idade mínima, aumentou o tempo de contribuição e reduziu o benefício. Como eu disse, o modelo que ele estabelece, o cálculo do benefício, ele está conseguindo, ele estabelece preenchidas os requisitos de aposentadoria, que são o quê? 65 anos de idade, mínimo de 25 anos de contribuição, calcula-se uma média, certo? Dos salários, de todos. Não tem essa história de 80%, não. No início, quando o texto da reforma saiu, eu vi a mídia ventilar que seria 80% mais contribuições. No artigo, ele diz que lei geral irá regular. Isso até é um ponto que nas propostas de emendas que a gente fez, para mim, devia ser lei geral do regime geral de previdência social, deve ser lei do regime geral, não lei geral. Por quê? Pode ser que um estado, um município, não, a lei é minha. Eu vou estabelecer um índice diferente, porque quando eu for fazer o cálculo da média, ele vai trazer para o valor presente, ele vai fazer a atualização. Qual o índice que o município vai usar? Vamos supor que ele use a TR. O seu valor presente vai ser ínfimo, embora eu já vi dizer que o Supremo disse que TR não pode ser utilizado como índice de correção. Judiciário. Espero. Mas deveria ser lei do regime geral, não lei geral, para não deixar nenhum ente com essa possibilidade. O que é que ele faz? Ele calcula a média atualizada e aplica o quê? 51% mais 1% para cada contribuição. Aí soma, no caso seria 35 anos, 35 mais 51, 86%. Cuidado, não é 86% do seu último salário, é da sua média. Bom, a aposentadoria não é o último salário, a aposentadoria integral. Fica falando, sempre 49 anos para ter aposentadoria integral. Porque no servidor público, a aposentadoria integral entende que seria o último salário. No modelo do governo, não é. Para você ter essa aposentadoria integral, que seria 100% dessa média, você vai ter 49 anos, que é um ponto que está sendo criticado. Então, 49 mais 51, 100%. Cuidado, contribuir por 49 anos não é 100% do seu último salário. Esse ponto eu friso. Por quê? O governo está reduzindo o benefício, mas vai provocar situações absurdas, como essa. Dois trabalhadores, né, se aposentam aos 65 anos e apresentam para cada ano de contribuição as seguintes médias. Trabalhador 1, 35 anos de contribuição sobre o teto previdenciário. Isso era do ano passado, né? 5.189 e tem 35. Percentual, 35 mais 51, 86%. Como ele só contribuiu sobre o teto, a sua média vai ser o teto. 86% de 5.189 dá 4.463. Um outro trabalhador, 49 anos de contribuições, aposentadoria integral, 100%. 35, igual o trabalhador 1, e 14 anos sobre um salário mínimo da época, 880. A média final vai ser o quê? 35 vezes 5.089, mais 14 vezes 88, dividido por 49. A média vai ser o quê? 3.958. Significa o quê? Ele vai ter 100% disso aqui. O trabalhador mais contribuiu mais, trabalhou por mais tempo, vai receber menos do que o trabalhador 1, o 2. Um colega chegou para mim, vou começar a recolher para minha filha. Eu disse, cuidado. Você vai recolher sobre o teto ou sobre um salário mínimo? Porque se você recolher sobre um salário mínimo, a média dela vai cair no futuro. Aqui era melhor ele não ter contribuído os 14 anos. Uma situação também hipotética. O trabalhador, 49 anos, contribuiu sobre o teto. Qual vai ser o benefício dele? Aposentadoria? O teto.
Ele tem agora o outro trabalhador, tem os mesmos 49 anos e 1 ano sob o salário mínimo. O benefício dele vai ser o teto? Não. A média vai dar menor do que o teto. Tem mais 2 anos, vai diminuindo. Tem 3 anos, vai diminuindo. Esse modelo, ele contraria a regra de mercado. Quanto mais você contribui, quanto mais tarde você leva para a sua aposentadoria, maior o seu benefício. Nesse caso de 49 anos, 1 ano a mais, 80% resolve. Aí todos os sindicatos, as entidades central pública, a FENAFISCO, a Anfip, a OAB, fizeram o quê? Uma adequação. Eles disseram o seguinte, vou utilizar 80% da média. Resolve. Pequenos períodos de contribuição. Isso resolve. Mas vamos ver outra situação hipotética. Um trabalhador, no cenário 1, ele, aos 65 anos, apresenta as seguintes remunerações atualizadas por faixa de sua idade. Eu já aumentei, 3 valores de salário ao longo da sua vida. No outro foram 2 anos só, dois valores. Dos 16 ao 20, ele teve um salário mínimo, R$900, né? Quer dizer, nem é um salário mínimo, porque, lembre o seguinte, o que você contribuiu de um salário mínimo, quando ele trouxer para o valor presente, ele não vai trazer o valor presente do salário mínimo, não. Ele vai atualizar pelos índices de correção, quer dizer, você não vai ganhar um salário mínimo. A sua média não vai ser de um salário mínimo. Muita gente diz, me aposentei com 10 salários mínimos, eu recebo 4. Ele está aplicando a correção, mas ele não está aplicando o mesmo índice do salário mínimo. Então, você, na realidade, pode ter uma média menor do que o salário mínimo. Provavelmente, se você um dia contribuir o salário mínimo, vai ser menor. Então, ele vai do 16 ao 20, 4 anos sobre o salário mínimo, ali seria a renda do período atualizado. Esse estudo tem uma análise que está no material de vocês, onde está mais detalhado. Dos 20 aos 55, no final, ele teria uma média, considerando os 13 meses de contribuição por ano, de 3.175. Aí está a conta, né? Seria o tempo de contribuição 49, teve aposentadoria integral, a média mensal foi 3.175, o benefício 3.175. Vamos lá. Ele resolve ficar por mais tempo. E vai apresentar a seguinte remuneração. Ele passou mais 10 anos no último nível salarial. Chegou aos 55, não conseguiu uma qualificação melhor. Todo mundo sabe que quando você chega a uma certa idade, sempre trocam por um jovem para pagar menos. Ele conseguiu uma qualificação inferior, metade da última remuneração. Observe que, ao final de 59 anos, a média dele caiu para 2.959. Então, vamos lá. Eita, foi demais. Tempo de contribuição, 59. Não interessa. Ele está se aposentando aos 75 anos, não interessa. Ele tem mais 10 anos, não interessa. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter um benefício de quanto? 2.959. Quer dizer, a pessoa contribuiu mais, se aposentou mais tarde e vai ter um benefício pior. Ele desconsiderou totalmente a idade e o tempo de contribuição. Isso não funciona em um regime de mercado. Vamos ver lá. Contribuiu por 10 anos além da aposentadoria integral, idade mais avançada e teve diminuição de benefício. Naquele modelo eu mostrei bem diferente o valor do benefício em que ele terminou, 1.900, e a média. Se seu benefício que você está hoje recolhendo sobre ele for menor do que a sua média, pode ficar certo. Se você atingiu os 49%, você está prejudicando a sua aposentadoria, ela vai cada vez mais diminuir. O seu benefício atual, quer dizer, benefício não, o seu salário de contribuição atual não pode ser inferior à sua média. Se ele for inferior à sua média, pode ficar certo, a sua aposentadoria vai ser menor. Pode ter completado os 49 anos, vai estar diminuindo. Cada um tem que fazer sua conta. Agora, você imagina, a gente fez com poucos valores de remuneração. São 40 anos, 30 anos, vão ser centenas, 400, 500 remunerações, trazendo tudo para o valor presente. Um trabalhador comum não vai conseguir fazer essa conta fácil. Mas vamos lá. Vamos aplicar a regra atual do regime geral, que todo mundo acha que é uma perversidade. Para mim, o modelo mais perverso atual é do servidor público, que entrou a partir de 2004. É pior do que esse. Vamos lá. Cenário 1, 65 anos, 49 contribuição, eu vou considerar 80% das maiores contribuições. Observe que nos 2 cenários o valor aumenta, não aumenta?
mas o cenário 2 ele ainda continua recebendo menos. Existe uma coisa no regime geral que é interessante. Eu fui num evento no Sindicato dos Bancários de Pernambuco, foi dado uma oportunidade de fazer uma fala, eu fiz uma colocação que o fator previdenciário vai ser uma perda para o regime geral. Aí, quando foi aberta a pergunta para o público, a presidente do sindicato, como era mulher, se deram a primeira palavra, o que foi que ela perguntou? Ele está falando que o regime previdenciário é bom. Passamos esses anos todos, porque teve uma lei em 2015 que deu uma atenuação do regime previdenciário. Aí ela, com espanto, que eu tinha colocado, né? Por quê? O governo, quando ele começa a estabelecer uma idade mínima avançada, quer dizer, 65 anos, e vai perder mais tempo de contribuição, o fator previdenciário que serviria de redutor do benefício da aposentadoria, ele começa a ser, aumenta, ele começa a ser positivo. Então, nesse caso ali, o trabalhador de 65 anos, 49 de contribuição, o fator previdenciário ele passa para 1,86, não é isso? 46. Quer dizer, ele aumenta o benefício. E o de baixo chega a quase 3, quer dizer, daria R$ 9.000. Lógico que ele não vai receber 9.000, porque o teto seria 5.531. Ele corrigiu o erro. O fator previdenciário, ele leva em consideração o seu tempo de contribuição e a sua idade, porque ele vai ver a sua expectativa de sobrevida. Então, ele começou a ser interessante. Por isso que, quando o Tonho do Diabo disse que ele acabou o fator previdenciário, porque ele não quer pagar mais, não. Mas o fator previdenciário é uma coisa extremamente interessante atualmente, se for estabelecido esse teto. É porque as pessoas observavam o seguinte: não, eu vou me aposentar, recebo o dinheiro, então recebo minha aposentadoria e recebo meu salário. Só que ele prejudicou a aposentadoria. Aí, quando foi querer fazer a questão dessa aposentação, o Supremo disse: não pode. E agora ele comprometeu toda a sua aposentadoria para o resto da vida. Então, assim, não se utilizou, talvez por falta de explicação, questão do fator previdenciário. O fator previdenciário não funciona para quem ganha um salário mínimo. Porque o fator previdenciário, para quem ganha um salário mínimo, ele baixaria o valor para menos de um mínimo, aí o cara não pode receber menos que um mínimo, então ele se aposenta. Por isso que o governo disse: eu não vou prejudicar 65%. Ele está prejudicando sim, porque aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, ele podia se aposentar com 55 anos, que é aquele que está lá na roça, aquele que está varrendo rua, aquele que tem um trabalho realmente insalubre. Esse que não consegue chegar a 65, ele está prejudicando. E ele disse: na verdade, ele vai pegar, ele vai transformar 65%, ele vai transformar quase 100%, todo mundo some o salário mínimo, porque um cálculo desse tipo é perverso. Então, veja, para evitar as distorções acima, é preciso levar em consideração a idade e o tempo de contribuição na aposentadoria. Se você não levar isso em consideração, esse modelo não funciona do governo. Vai provocar absurdos como esse. Eu fiz uma planilha que eu simulo vários casos que vocês quiserem, estabeleça 80%, 100% da média, partindo de 51%, 60%, onde você vai mostrando caso 1 e caso 2. Você vai mostrando, ó, esse aqui contribuiu mais, o benefício é menor. Vários casos você consegue montar. Não funciona. Considerar só 80% não funciona. Se não levar em consideração o tempo de contribuição e a idade, vai acontecer esses absurdos. Contribuir mais e receber menos. Cada um tem que fazer sua conta. Bom, perguntas em abertos. Poderá o trabalhador pedir para excluir da média as contribuições baixas, mesmo reduzindo o percentual? Eu não sei. Se administrativamente você não puder fazer isso, eu acho que cabe a medida judicial. Ninguém pode ser punido por ter contribuído mais. Porque é melhor você ter um percentual menor de um valor maior do que ter um percentual maior de um valor menor. Eu prefiro ter 86% de 100 do que ter 100% de 50. É mais lógico. As contribuições devem... quais contribuições devem ficar de fora para não prejudicar o trabalhador? Não é uma conta fácil. Você tem que fazer um cálculo, mas como? A gente fez um roteiro de cálculo, que está mais ou menos até na proposta, onde você vai ter que fazer simulações. Você faz lá... Primeiro caso, eu desconsideraria as contribuições que passaram os 100%, porque contribuir a mais não serve de nada. Considera só, vamos supor, se for 49 anos, considera os 49, se for 49 anos o 100%. Se você tiver 51, 52, pegue as 49 anos de contribuições melhores. A partir dali, aplica 80%. Aí começa a calcular. Deu tanto. Aí você vai tirando 12 meses das menores contribuições. Diminui um percentual, diminui. Calcula de novo. Deu tanto.
E você vai fazendo esse cálculo até verificar que o benefício caiu. Se você não fizer essa rotina de cálculo, você não saberá qual contribuição você vai excluir. Um trabalhador comum vai fazer isso? Hoje não se faz. Por exemplo, o regime dos servidores públicos, que entraram a partir de 2004, a mulher são 30 anos e o homem 35. Vamos fazer uma conta simples, só mostrar que esse modelo não funciona. Sem precisar fazer cálculo nenhum de definir valor nenhum do benefício, de salário, de remuneração. Eu tenho uma servidora que entrou num determinado cargo, percorreu a carreira até os 30 anos. Uma outra servidora entrou junto com ela. Ela percorreu o mesmo tempo, teve a mesma progressão, tudinho. A primeira servidora vai usar 80% dos 30, vão ser o quê? Os 24 melhores anos. Correto? 84% de 30, 24 anos. A outra tem, além desses 30 anos, ela tinha 10 anos anteriores, com uma remuneração bem inferior. Eu vou pegar 80% de 40 anos. 80% de 40 anos são o quê? 32. Ela vai pegar os 32 anos desse período. 2 anos aqui já vai ser de baixa remuneração. E ela vai pegar todo o período. A de cima tem 100%, porque preencheu os 30. A de baixo também tem 100%. Quem é que vai ter o benefício maior? A de cima ou a de baixo? Eu perguntei a um procurador do município se eles faziam essa análise. Ninguém faz. Vocês fazem aqui em São Paulo? Tem gente que está recebendo benefício menor do que deveria. Isso é fato. Porque muita gente já se aposentou pela média. Você teria que fazer o quê? Pegar toda a sua contribuição, atualizar para o valor presente, pode botar na planilha Excel, aí você começa a fazer as contas de cada benefício. Pum, para aqui, ó, despreza tudo aqui para cima e pronto. Tem que se pensar, fazer as contas. Bom, uma lei de mais fácil e rápida aprovação deverá definir tudo isso. Eu espero que defina. Não sei se vai acontecer. Eu acho que não. Vamos dizer lá, não sei o que, tal, vai replicar a Constituição, vai dizer que o índice é tal. O Toninho falou um negócio lá que o INPC está dando maior que o PCA. É bem capaz dele criar um outro índice para corrigir cada vez menos. É um perigo. Você quer que tudo isso seja tão facilmente alterado? Bom, sugestões de cálculo de benefício, né? Primeira coisa, preenchida os requisitos de idade e tempo de contribuição, considera-se para o cálculo da média dos salários de contribuições os 80 maiores. Você tem que partir disso aí, para excluir aquelas contribuições esporádicas, porque senão você vai prejudicar o trabalhador. Segundo passo, aplicam-se 76%, ou seja, é um modelo que está propondo. O governo já faz isso. Se você preencheu a idade mínima e o tempo de contribuição mínimo, que seria 25 mais 51 dá 76%, certo? A média calculada, certo? Mas ela vai ser acrescida o quê? Aí onde é que tem a mudança? Você soma a sua idade e seu tempo de contribuição e compara a idade mínima e o tempo de contribuição. Para cada ano que você superar essa soma, superar a idade mínima e o tempo de contribuição, você acrescenta um percentual. A gente faz um exemplo e eu digo como é que se viria para atender o modelo atual. Mas você vai somando. Feito isso, repete-se a regra anterior e vai excluindo os anos ruins, até ela verificar o benefício anterior está maior do que o posterior. Então, você aplica o anterior. Se você não aplicar essa regra, pode ser prejudicado o trabalhador, ter contribuído mais e recebido menos. Ao final, o valor do benefício a ser limitado apenas pelo valor. Você não limita em percentual, você limita em valor. Por quê? O fator previdenciário ele não é um percentual. Você, na verdade, tem 100% da média, 50% da média, 60% da média, mas o fator previdenciário, ele possibilita você receber além da média, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Tem um colega lá que está com 69 anos, 48 anos de contribuição. Quando eu fui ver o fator previdenciário dele, era quase 3. Aí, por exemplo, se ele fosse pela média, vamos porque a média dele cai para 70%. Em tese, ele ganharia acima do que ele ganha atualmente, 70% da última remuneração. Então, quando se fala que o regime geral é pior do que o servidor público, eu tenho lá minhas dúvidas. Porque, dependendo de cada ente, por exemplo, eu soube aqui em São Paulo, só vai receber a fundo complementar por 10 anos. Então, você tem a tua vida morrer ali, né? Torcer para morrer e terminar ali morrer, porque senão você vai cair para o quê? Para o teto, né? Bom, então,
o limite tem que ser em valor, não em percentual, no modelo que a gente propôs. Um exemplo, vamos supor que passe a idade mínima 60 anos para mulher, para homem, aliás, né? Não quero botar mulher na questão da polêmica, e o tempo mínimo de contribuição seja 25. Quer dizer, acresce o quê? O acréscimo será de 2,4. Por que eu botei 2,4? Para quando você hoje a regra não é 95, você dá 100%. Se você fizer esse modelo, ele vai dar exatamente os 100%. A gente fez uma proposta de emenda, a gente passou para o PSB, os deputados lá, eu esperava que o PSB tivesse uma emenda, não sei se foi apresentado ou não, eu pedi para a assessora do deputado mandar, não apresentou, e onde é que a gente colocaria esse modelo. E ele já estava preparado para a alteração que foi feita em 2015. Aquela disse, para cada, depois de 2 anos, aumenta mais 1 ponto. E assim não era assim crescendo processamento, já estava toda preparada para isso. Bem modelo, 2,4. Aí você passaria aquela somaria 85, que seria 60 mais 25, aí botaria mais um ano ele já estava toda corrigida para isso. Então você faz a soma, é 85, certo? Aí pegar um trabalhador com 65 anos e 35, ele daria a soma, daria o quê? 100 anos. 100 anos menos 85 daria 15, então seria 15 vezes 2,4. Então daria o quê? 36. Com mais 76 ele teria 112% da média. Então, assim, ele está tendo retribuído aquele tempo extra que ele teve recolhendo. Neste exemplo, o acréscimo 2,4 foi preparado para poder realmente atender a lei e tal. Aí vamos ver uma simulação. Vamos supor o trabalhador com 60 anos e 25, a soma dá 85, a PEC dá 0, porque ele não se aposenta com 60 anos, o fator previdenciário dá 59 e o modelo dá 76. Mas porque eu fui estabelecida a idade mínima e o tempo mínimo seria o mesmo modelo do governo. Quando você chegar a 65 e 25, a soma dá 90, a PEC dá 76, o fator previdenciário dá 73,2, por incrível que pareça, o governo parece que nesse ponto é melhor. Nesse ponto, mas cuidado, o governo está usando 100% da média, viu? Não é um 80%. Então não é interessante aí não. E a proposta daria 88. Observe que depois já começa a coisa já se equilibrar. 65 mais 30, que dá 95, que é o modelo atual, né? Se fosse pela PEC, daria 81%. Se fosse pelo fator, daria 88,6%. Mas a regra atual já possibilita ter 100%, porque ele fez 95%. Então ele teria os 100%. Quando você vai subindo, ó, 35, 100, ó, tá vendo? Ó, o fator previdenciário já vai começando a se encostar na proposta e lá no final ele já passa em muito. Não adianta você também ter um fator previdenciário muito alto, porque você vai estar limitado no teto, como foi naquele exemplo que eu mostrei. O cara teria R$9.000, o governo não vai pagar R$9.000, vai pagar os 5.500 e pouco. Então, você teria um modelo que, pelo gráfico, você vê que ele é intermediário. O azul seria a proposta do governo. Ela morre em 100%, ela não passa 100%. Dali em diante, ela fica sempre 100%. E pode ver que, quando está muito próximo assim, a soma das idades, eles estão se confundindo. Mas a proposta do governo é muito inferior. O fator previdenciário ela é um pouquinho inferior, mas depois ele sobe demais. Esse modelo é intermediário. É uma proposta que, pelo menos, retribui. Porque quando o governo estabeleceu 49 anos, ele fez de propósito, porque, por exemplo, para cada ano ele acrescenta 1%. Mas se sua contribuição, a sua remuneração atual, não for tão baixa, você passar um ano contribuindo e que o 1% não compense, você está sendo prejudicado. E tem um detalhe, por exemplo, se eu completei o tempo, ainda quero continuar na ativa. Aí eu estou desempregado. Não quero me aposentar para não ter uma queda. O que vai acontecer? O modelo do governo não vai lhe acrescentar nada, porque só depende do tempo de contribuição. Nessa proposta no fator previdenciário, ele acrescenta, porque ele leva em consideração a sua idade. O relógio, ele conta pelos dois lados, no fator previdenciário, idade e tempo de contribuição, se a pessoa estiver empregada. Porque, se você for pegar nas tabelas atuariais, você vai ver que quando o cara chega a 75 anos, a expectativa de sobrevivência dele é bem menor do que aquele que está com 65. No proposta do governo, tanto faz se aposentar com 65, como 75, você contribui igual. Isso não existe. Qual é o estímulo que o trabalhador vai ficar na ativa? Nenhum. Então, esse modelo do governo, ele tem erro e tem problemas. Bom, a idade mínima, né, no serviço público já tem 60 anos, as mulheres 55, isso aqui eu vou passar rápido. Mas veja as consequências. Quando o governo ele adia a aposentadoria, o que é que ele ganha? Provavelmente várias regiões não vão se aposentar, isso aí já foi falado, mas ele ganha de duas formas. Um ano a mais o trabalhador contribuindo,
e 1 ano a menos ele pagando benefício. Para o servidor público, ele ganha de 3 formas. 1 ano a mais, se bem que tem a questão, por exemplo, do abono permanência, né? Mas vamos supor, se for possível acabar o abono permanência. Seria 1 ano a mais o trabalhador contribuindo, e ele, em tese, teria a parte dele. 1 ano a menos ele pagando de benefício, e 1 ano a menos ele pagando de um outro servidor. Desse ponto é que é a grande economia. Ele ganha muito mais. Eu fiz uma análise mostrando assim, no regime geral e no regime próprio. Onde o governo ganha mais é no servidor público. E a diferença é pequena, o modelo atual para o modelo proposto. Por exemplo, ele economiza 61%, vai passar para 64%. Não tem diferença. Mas para quem ganha um salário mínimo, onde é que ele economiza e muito? Porque ele não pode pagar menos que um salário mínimo. Então, ele quer jogar a idade lá para cima. Então, ele, na verdade, está prejudicando os menos favorecidos. Bom, o governo quer a idade mínima dos países ricos, Japão, 65, a expectativa é de 81, tal, e no Brasil, tal. Aí, eu vou fazer um exercício. Mas espera que se um jovem dedique seu estudo, né? Quer dizer, aquela ideia de começar aos 16 anos para até 49, o cara não vai estudar. Você não quer que a pessoa se forme numa graduação nos países desenvolvidos, que cresceram um certo patamar. O jovem vai, quase tudo é universitário. Então, você, no mínimo, teria que começar a considerar, a partir dos 22 anos, para chegar aos 65, a aposentadoria. Não deveria ser nunca aos 49, porque ele teria que começar aos 16. Mas vamos lá. Aí, o estudante, né, resolve concluir seus estudos e consegue a proeza de terminar aos 22 anos. E empregar-se. Resolve ter aposentadoria integral. Quer dizer, desta forma, ele vai ter aposentadoria integral aos 71 anos. Quer dizer, só vai restar para ele 4 anos de vida, se for adotado a expectativa de vida. Lógico, isso aí, se ele chegar aos 65, ele vai ter uma sobrevida maior, né? Mas estou falando, se ele fosse fazer um planejamento hoje, seu filho nasceu, você quer planejar dessa forma, ele só vai conseguir a aposentadoria integral até os 71 anos. E você não vai contribuir com o salário mínimo, senão ele não vai ter o teto nunca. Se você olhar no Japão, vai de 65 a 81, são 16 anos. Quer dizer, no Brasil, a gente vai pagar para você ter aposentadoria integral 4 vezes menos que no país desenvolvido, onde a expectativa de vida é bem superior. Isso é um absurdo. Bom, regra de transição, né? O que é que a regra de transição deve servir? Ele deve servir o quê? Para fazer ajuste para quem está no regime. Mas também, ele deve também o quê? Ser razoável e proporcional ao tempo de contribuição, não para a idade. Incrível assim, os economistas são todos a favor da reforma. Mas num ponto eu vi um economista falar que nesse item da regra de transição ele não concorda, porque a mudança é abrupta. O próprio relator reconhece isso. Hoje eu vi na Folha de São Paulo, né, no site, que o PSDB disse que botou esse ponto e que ele necessita mudar, senão ele não vai apoiar a reforma. Bom, mas vamos lá. E garantir também que o participante do regime previdenciário ele possa se preparar para a aposentadoria. Você tem que dar um mínimo de segurança. Se você muda radicalmente aos 44 minutos do segundo tempo, a pessoa não vai se preparar para a aposentadoria. Não se prepara uma aposentadoria em 10, 15 anos, não. A aposentadoria você tem que preparar com no mínimo 30 anos. É uma coisa que você tem que começar desde cedo. Não vai pensar que faltando 5 anos, 10 anos, não vai conseguir se preparar para uma aposentadoria. Vai ser inviável. A proposta é o quê? Ele estabelece o pedágio, 50%. A emenda de 98, a reforma de 98, estabeleceu 20%. E essa reforma foi discutida por 3 anos. Ele quer 50%. Mais do que o dobro. A idade mínima, 50 anos e 45 para mulheres. Isso daí ele fere toda a questão de razoabilidade e proporcionalidade. E vai impossibilitar da pessoa se preparar para a aposentadoria. Vou mostrar um exemplo aqui. Pega 2 gêmeos. Um gêmeo nasceu no dia 10 de outubro de 1967, às 23 horas e 59 minutos. O outro nasceu às 0 hora 3 minutos, dia 11. A reforma é aprovada no dia 10 de outubro de 2017. O governo aí deve ter ficado revoltado. Entra em vigor a reforma. O primeiro trabalhador, faltam 5 anos. O segundo, 3. Como é que vai ficar a situação de cada um? O gêmeo 1, regra de transição, 50%, 5 anos, 2 anos e meio, vai se aposentar aos 57 anos e meio. O gêmeo 2, 65. E se ele for aquele servidor público que for fora da regra de transição, esse está condenado. Eu vou mostrar mais na frente.
Mas vamos ver. Considerar a idade mínima para a aposentadoria prova distorções, pois penaliza por questões de minutos. O relator está botando meses, anos, eu coloco minutos. Porque a sua data de aposentadoria é a hora que você nasceu. Pode questão de 3, 4 minutos você mudar a sua vida radicalmente. E o trabalhador, o gêmeo 2, faltava bem menos tempo. Quer dizer, o cara trabalhou mais. Isso é justo? Não. Mas isso é que está na reforma. Isso aí foi no que eu vi os economistas criticarem. Então, minutos pode fazer diferença. A regra de transição deveria valer para todos. O PSDB, eu vi que colocou isso. Todas as reformas, todas as propostas que eu vi estavam nessa linha. Regra de transição para todos. Bom, regime geral e regime próprio. Servidor público. Vamos ver se realmente o governo diz que unificou os regimes. Cálculo do benefício. Regra geral. Eu não sei, quando ele abrir a questão para os estados e municípios, se vai ser a mesma forma. Se vai poder possibilitar fazer alguns ajustes. Não sei. Idade mínima. Regra geral. Alíquota. No regime geral vai de 8 a 11. No regime próprio é de 11 a 14. Lá em Recife já está quase 13. Aqui parece que também já está em 13, né? Hã? Eu pensei que tivesse. Por exemplo, Pernambuco já está 13, tem município que já está 14. Então, que unificação é essa? Tu vai ter o mesmo valor do benefício, a mesma forma, tu está pagando mais. Teto previdenciário, regra geral. Aposentadoria compulsória. E não existe no regime geral. No servidor público 65 ele tem que se aposentar. Isso daí vai provocar um problema. Vai levar tempo, mas vai. O governo estabeleceu que a idade mínima cresce a partir do aumento da expectativa de vida. Hoje é 65. Teve um advogado lá em Recife, ele fez uma conta para a filha dele. Ele viu a taxa de crescimento da expectativa de vida. A filha dele nasceu em janeiro. E viu que quando ela fosse aposentar aos 65 anos, se for mantida a taxa atual, a idade mínima passa para 83 anos. Aí eu fui fazer uma conta também, aproveitei a taxa que ele fez e fazer a conta. Vamos manter a mesma taxa. Daqui a 37 anos, a idade mínima superar essa idade de aposentadoria compulsória. Aí como é que vai ser? Um conflito de normas. E você o quê? Pela compulsória ou pela idade mínima, como é que vai ser? Então, é uma contradição. Você trata de formas diferentes, né? Porque, no mínimo, ele também devia aumentar a aposentadoria compulsória, né? Bom, aposentar-se e manter-se no vínculo de emprego. O servidor público não pode. O trabalhador do regime geral pode. Agora, eu vi uma ideia, parece assim, eu vi na TV Cultura, parece que o relator está com a ideia de quem se aposentar rescinde um contrato. Não tem uma ideia dessa, né? Eu achei assim, foi rechaçada pelos comentaristas, e eu digo, aí está querendo, quer dizer, está pegando a maldade do regime próprio e trazendo para o regime geral. O que não tem no regime geral. FGTS. Servidor público não tem FGTS. O regime geral, quando ele se aposenta, ele levanta o FGTS. Quer não, é um recurso que ele vai ter para ajudar na aposentadoria. Certo? Agora vamos ver a regra de transição, né? Aplica-se conforme as estabelecidas, mas, por exemplo, para o servidor público, ele também tem que observar a idade mínima, 60 anos. Para homem, isso é 55 para mulher. No regime geral, é só o tempo que falta para ele completar para a aposentadoria. Então, já tem uma diferença. Há um tratamento específico para a parcela remanescente do servidor que não se enquadrou na regra de transição. Esse servidor que tinha paridade, integralidade, que houve, como falou-se de manhã, um pacto com o governo, em que ele receberia menos, mas teria uma aposentadoria melhor, e ele contribui sobre toda a remuneração, não é só sobre o teto, não, viu? E com alíquota até maior. Ele teria paridade e integralidade. Foi exterminada a paridade e integralidade para esse servidor. E o que vai restar para ele? Se aposentar por esse modelo de cálculo injusto. Ele ficou especificamente para pagar a conta. Porque, assim, eu não sei se isso vai ser possível, porque no texto constitucional não diz que ele poderá migrar para o regime de fundo complementar. Ele só diz, aplica-se essa regra. Como eu vi no artigo 2º, quem entrou na regra de transição poderá optar pelo modelo de cálculo, tal. Ele disse, aplica-se a isso, não observa-se o teto.
Então, esse daí, por que o governo fez isso? Ele poderia, muito bem, vou lhe aplicar a regra atual, toda, integral. Devolva tudo que eu contribuí acima do teto. Ele não vai devolver, não tem dinheiro corrigido e remunerado. Ah, bota então no regime do servidor como se tivesse desde o início. Porque poderia ser mais na frente e ele teria o mesmo cálculo. Não, não vou fazer isso não, porque eu quero que você continue contribuindo para bancar o regime atual. Ele ficou para pagar a conta. Agora vamos ver um exemplo, né? Comparando as três situações. Um servidor, 3 trabalhadores, né? 25 anos, vai se aposentar aos 65 anos, 40 anos de contribuição, e você vai ter todos recebendo 2 tetos, vamos chamar na frente, mas o teto previdenciário, para facilitar a conta, eu gostaria de R$5.000. Aplique-se uma taxa, um rendimento bruto de 6% ao ano. Isso aqui é descontado da inflação, certo? Muitas pessoas, está alta. O Tesouro Direto estava dando dia 10, IPCA mais 6%. Eu conversando com o consultor financeiro da Autarquia Municipal de Previdência, ele disse que a meta mínima que eles têm que cumprir é essa, 6% de rendimento bruto. Rendimento que eu falo assim, descontado da inflação. Eles têm que cumprir essa meta. Aí o salário seria o mesmo do início ao fim da vida, para fazer um cenário ideal. E todos terão a mesma despesa com previdência ou investimento para aposentadoria, certo? E todos recebendo 2 tetos previdenciários. O servidor que entrou antes de 2004 e ficou fora da regra de transição, ele vai contribuir sobre toda a sua remuneração, a alíquota de 14%. O governo vai impor 14%, já tem lugar que é assim. Então, ele vai gastar por mês, vai contribuir por mês, R$1.400. Essa vai ser a despesa dele por mês. O regime geral, 11%, ele vai ter 550. Ele vai pegar, é um trabalhador diligente, vai começar a se preparar a sua aposentadoria desde cedo. 25 anos, vou começar a fazer meus investimentos, lá, guardar, fazer a reserva. Teve o cuidado que eu acho que todos devem começar a ter. Porque ninguém sabe mais na frente como é que vai ser. Estou conversando com um colega lá, se aposentando, o filho dele entrou no serviço público, ele disse, ele, por mim, não contribui nada para o governo, eu mesmo quero fazer minha aposentadoria. Os jovens já estão tendo essa consciência, e eu acho, até está comentando aqui, não tem nenhum jovem aqui, você vai nos movimentos, você não vê jovens, você vê bem umas professores, parece que isso não vai chegar neles, parece que eles estão imunes a isso, mas isso é a vida deles. Isso no futuro é que eles vão sentir. Bom, mas se eles fizerem sua aposentadoria, eles talvez não precisem nem aposentadoria do governo. Fique lá no final da vida, eu vou pagar um salário mínimo aqui, até fazer 65 anos. Bom, ele vai ter os mesmos 1.400. Lembre, ele vai ter R$850 para fazer seu investimento. O futuro servidor, né, que tem um fundo complementar, os que tem atuais, né? Eles vão ter os 14%, né? Quer dizer, vai pagar 1.700 embaixo, que é 14% sobre o teto, mais 700 em cima. Ele vai ter também, eu já adiantei ali, vai ter 22,5%, que eu peguei os 14% dele, né? Mais o 8,5%, que o governo faz, o que excede o teto. Então, todos os três têm mesma despesa com previdência. Após 40 anos de investimento com a taxa de 6% ao ano, esse aqui não tem nada, porque não tem fundo complementar, não investiu, toda a despesa dele já paga para a Previdência do governo, que segundo o seu Marcelo Caetano é uma maravilha. Ele disse que botou 50 anos para ele ser beneficiado, porque ele parece que tem 46, eu não sei como é que ele vai ser beneficiado, é uma demagogia que ele está fazendo, porque ele entrou antes de 98, quer dizer, ele tinha paridade e integralidade. Eu vi na portal da transparência, lá dele hoje é R$30.000. Ele vai até os 65 anos, vai fazer os 49, para ter 100% da média dele. Bom, não vai ter nada ao final dos 40 anos, esse. Mas o do regime geral, ele investiu 850 todo mês, 40 anos, idade de aposentadoria 65, ele conseguiu juntar com essa taxa 1.621.526. O servidor público do fundo complementar tem a contribuição dele e tem a doente. Quer dizer, na realidade, ele tem 425 doente e 700 dele. Tempo de contribuição 40 anos, idade para aposentadoria 65. 2.146.000. Quer dizer, quando começou, SPREV de vocês, né? Veja quanto ele vai juntar com cada um.
que tem no fundo complementar. E com esse valor eu vou mostrar o resultado que vai dar mais na frente. Só que o trabalhador do regime geral, ele leva o FGTS. Eu botei 0. Não tem rendimento nenhum, tá? Seria 384 mil. Quando você junta aquele 1 milhão, passa para 2 milhões. Quer dizer, 40 anos, todo mundo recebendo. É um cenário ideal, certo? Uma taxa de 6%, mesma remuneração, reposição da inflação. É um cenário ideal. Vamos ver lá. Aos 65 anos, todos os 3 trabalhadores vão se aposentar. 65, 40, 91% vai ser da média. Como foram 10 mil reais, né? Quer dizer, a média vai ser os 10 mil reais para o servidor que ficou fora da regra de transição. Do regime geral e do fundo complementar, como tem o limite do teto, vai ser 5 mil, certo? 91% vai dar 4.550, 8, 9.100. Quer dizer, parece só perder o 9%. Lembre-se, isso é um cenário ideal. Está tendo toda a reposição da inflação. Mas vamos ver. Com o investimento que ele fez, ele conseguiu capitalizar 2 milhões. Lógico, esse dinheiro você ainda vai mantendo aplicado, rendendo, né? A mesma taxa de juro. Com esse dinheiro que você juntou e mantendo a mesma taxa de juro, ele poderá fazer uma retirada mensal por 25 anos de 12 mil reais. Se você fazer uma planilha financeira, você vai ver que vai chegar a isso aí, 12 mil reais. Eu fiz uma planilha só para fazer essas contas. Quer dizer, ele poderia, em tese, ter uma aposentadoria de 17 mil, até os 90 anos. Em tese, assim, se fosse um cenário ideal. Lógico que vai ter gordura para queimar, mas você vai observar que vai ficar bem próximo, essa gordura é tão grande, que vai ficar bem próximo do último salário dele. Vamos ver do servidor que tem o fundo complementar. Já é maior ainda, porque tem a participação do governo. O governo poderia pagar ele mais 13.570. Quer dizer, no final, ele poderia ter uma aposentadoria de 18 mil. Veja que tem gordura. O do meio já está perdendo. Quando você botar no cenário ideal, ele vai afundar mais ainda. Porque ninguém começa a vida trabalhando e termina com o mesmo nível salarial. Só se a pessoa for um juiz, um promotor, que a diferença é pequena do primeiro para o último nível, e foi desde o início da carreira até os 65 anos. 65 não, né? Dos 25 até os 65, só se for. Mas mesmo assim, ele não vai ter a média completa da última remuneração. Pode até ter maior, porque se ele não tem a reposição da inflação, você, quando for fazer a trazer para o valor presente, ele vai trazer a inflação, né? Bom, agora um resumo, né? Todos pagando 1.400, todos aos 40 anos tiveram a mesma despesa, todos vão ter no primeiro, assim, no caso do regime geral, vai ter uma retirada mensal por 25 anos de 12 mil, quer dizer, um benefício podia ser 17 mil por 25 anos. O do servidor fora da transição seria 9.100. E o fundo complementar seria 18 mil. Agora vamos ver. O servidor antes de 2004, sem a regra de transição e faltando 16 anos para os 65, para a aposentadoria, para 16 anos, 65, né? Terá o quê? Se ele quiser ter o mesmo benefício do futuro do servidor que tem fundo complementar, ele vai ter que juntar mensalmente 4.513. Quer dizer, se você for pegar percentualmente, porque faltam 16 anos, quer dizer, não se prepara uma aposentadoria 15, 10 anos, não. Tem que ser no mínimo 30 anos. Então, o que acontece? Ele vai ter que comprometer, fora os 14 que ele já tem, mais 45%. Ele vai ter que comprometer 59% da sua remuneração. Esse servidor vai se aposentar? Não. Não sei como é que vai ser a média. Então, assim, ele foi condenado a pagar a conta. Ele tem que morrer antes dos 75, né? E tem que chegar lá. Aí o pessoal fica dizendo, eu vou trabalhar aqui de anda-jato, porque não vai ter condições. Então, assim, é uma regra muito injusta a questão da idade, porque não dá oportunidade da pessoa se preparar. Isso causa uma insegurança jurídica tremenda. Eu vejo o Henrique Meirelles, ministro, lá falando, não, nós temos que dar segurança jurídica ao mercado. O trabalhador não tem direito, não é? Ele quer preservar os contratos. Isso não foi um contrato de trabalho celebrado no momento que você prestou um concurso? Você está assim meio deprimido, era melhor ter ficado na iniciativa privada, estava ganhando mais, fazer minha aposentadoria, agora não estou esse aperreio.
Absurdo. Servidor fora da regra de transição. Tem um detalhe aí, veja. A questão da pensão. O trabalhador do regime geral, ele não fez aquela reserva. Se ele não caiu na besteira de fazer uma aposentadoria privada de forma vitalícia, porque tem alguns planos de previdência, é o seguinte: você quer renda vitalícia. Tudo bem, dou vitalícia. Mas se você morrer, o dinheiro que ficou lá fica para mim. Não passa para a viúva, não. Passa, não. Eu estava vendo um contrato que eu fiz ele dizia o seguinte: se em 6 meses você morrer, eu passo. Depois disso, fica para mim. Então, ele não pode cair essa besteira. Ele junta o dinheiro, pode usar a previdência, e agora não. Vou pegar esse dinheiro, vou aplicar e vou ficando resgatando mensalmente o valor que eu quero, que eu preciso. Quando eu morrer, esse dinheiro todo fica para pensionista. Ela vai ter a parte dela, né, os 50%, né, os 10% dos 4 mil e pouco, mas ela pelo menos vai ter a reserva dele todinha. O trabalhador, o servidor público vai ter isso? Não. Ele não conseguiu juntar. O do fundo complementar, eu não sei como é o de vocês, tem isso? Quando falece, fica para o pensionista aquela parte do fundo previdenciário complementar? Não sei. Lá em Recife não tem. Eles criaram a autarquia, fizeram um fundo, mas assim, não é complementar individual, né? Eles fizeram uma reserva desde 2000, mas separaram, fizeram um corte. O servidor que entrou antes de 2003, não, antes da reforma 20 de 98, quem banca é o Tesouro, que chama, parece que Recifim. E quem entrou depois da emenda 20 é esse fundo, que está sendo capitalizado, está fazendo uma reserva, o governo está fazendo os aportes, já está com 1,5 bilhão, ele vai proporcionar o equilíbrio nas contas do município, pelo menos é o que indica. E o prefeito lá deu uma entrevista, eu acho que ele não ia ter feito isso, mas porque está até ajudando o governo, disse: eu não vou fazer a reforma da Previdência, não precisa, porque ele está contando com isso. Mas houve tentativas, na verdade, houve uma tentativa e foi bem sucedida. Eles tiraram o dinheiro desse fundo, mas o Tribunal de Contas agora bate em cima. Quando for querer tirar dinheiro desse fundo, eles caem em cima. Então o governo não está fazendo mais essa tentativa. Mas foi até um argumento que eles interessaram. Estou sendo ressarcido do que eu estou pagando dos aposentados. Não é mais permitido. E teve um diretor nosso, ele foi assessor da presidência lá desse fundo, né? Ele contou um fato que eu achei extremamente interessante, que o Banco Central ele fica monitorando os investidores, os grandes investidores, né, e verificando como é que eles estão aplicando e como eles estão resgatando. Aí tinha um diretor lá meio treloso, ele comprava o título no valor mais alto e vendia no mais baixo. Devia estar recebendo alguma coisa. O Banco Central detectou, aí notificou a autarquia e notificou o Tribunal de Contas. Ele disse que ele agora está preso. O diretor que fez essa brincadeira. Então, assim, a gestão de um fundo de previdência é que garantirá o futuro trabalhador. Se ele não for bem gerido, também não adianta. Então, isso é algo que eu vi essa história que estão querendo passar os fundos de pensão para uma administração privada. Tem esse tipo de coisa. E todo mundo está vendo aí o Previ, o Postales, né, o Petros, a brincadeira que fizeram quando os políticos assumiram esses fundos, a gestão. Então, isso é muito perigoso. Mas o trabalhador que ficou fora da regra de transição vai ter uma situação absurda. Eu nunca vi uma coisa dessa. Ele vai ter uma aposentadoria diferente das pessoas que entraram no mesmo regime que ele, por uma questão de minutos, pode ser. Vão ter uma situação pior do que o futuro servidor, que eu não sei se ele vai ser possível, e mesmo se for possível, vai ser de agora em diante. Ele vai ter uma aposentadoria pior, isso não existe, eu nunca vi um negócio desse. O mais antigo tem uma aposentadoria pior do que os futuros. Porque mesmo que eu migre para um regime complementar, vai ser de agora em diante. Não vai ser desde a época que eu entrei. Então ele vai ter uma situação pior. Eu nunca vi isso. Mas no Brasil, né? Bom, o governo ele tem pressa, ele não quer debater, porque ele, na verdade, é o seguinte: prega que se não aprovar a reforma da Previdência, o país não sairia da crise, ninguém receberá benefício para Previdência. Esse é o discurso dele, a blá 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 dele. Mas será verdade? A reforma não trará economia de imediato, isso é fato. Não vai matar aposentado. Ele não vai frear o reajuste do benefício. Então isso é história. E na verdade é o seguinte: a crise atual vai passar. E quando passar, as contas vão melhorar.
Aí aqui a situação, eu não vou ficar repetindo essa questão do déficit, a DRU, que vai ter uma palestra que vocês vão falar, mas assim, o que devia ser feito? Essa desvinculação da receita, esses 30%, esses anos todos de superávit que teve, ele devia ter pego esse dinheiro, criado um fundo e fazia reserva para as aposentadorias futuras. Se ele tivesse feito isso, ele não estaria nessa situação. Como o município foi lá no ano 2000, vocês estão fazendo aqui desde 2007, ele ia guardando esses superávites, ia guardando, mas não, ele quer usar para gastar livremente. Então, se ele quisesse fazer uma reforma, ele começava por ali. Acabava essa desoneração, tudo isso, mas não, ele quer logo penalizar o trabalhador, né? Então, eu acho que a gente não merece essa reforma, porque isso aí é um absurdo. E eu acho que se ele quisesse fazer uma reforma, ele já partiria logo para um modelo de capitalização individual, como se fosse uma sua continha do FGTS. Tudo que você contribuiu, vai guardando, vai reservando, não sei o quê, porque é um modelo mais justo. Ele estabeleceria uma taxa de rendimento. Isso é a forma que eu acho que os países desenvolvidos utilizam. Eu tentei fazer com o pessoal lá da FENAFISC, um modelo parecido, onde ele tentava pegar essa média de salário, mas considerava quanto tempo você tem, aplicava uma taxa, botava a contribuição dele, não precisava nem utilizar toda a contribuição do empregador, só uma parte. E a gente verificou, depois de 40 anos, usando uma taxa de 4,5%, e utilizando 11% do trabalhador e 8,5% do empregador, e o cara tendo uma média de 5 mil, ele podia receber, se fosse mantida a expectativa dele, a sobrevida, quando ele iniciou a aposentadoria, ele podia receber por mais de 6 mil reais. O governo bota 91%. E quando a viúva morre, quando ele morre e deixa para a viúva a pensão, ele morrendo exatamente no momento da sobrevida dele, que ele tem aspecto de sobrevida, o dinheiro que ficou lá e a taxa de juros que tem lá, paga o benefício e ainda sobra. Esse dinheiro nunca se esgota. Então, essa história de não poder acumular pensão, isso é só para deixar mais dinheiro para o mercado. Dá para pagar. Porque o dinheiro que ele deixou possibilitaria isso. Só que o governo gastou. Foi a má gestão do sistema de previdência do país que está colocando essa situação. Porque era muito fácil pegar o dinheiro da previdência, construir várias usinas, deve ficar não foi os últimos governos, não, foi desde 1900 e pedrinha. Se tivesse guardado o dinheiro, feito a reserva, podia até o governo utilizar, mas assim, como se fosse aquela fundo de pensão, ele emprestaria dinheiro ao governo. Como ele paga as taxas de juros hoje, né? Mas não fez isso. Bom, isso aí é o que a gente tem para apresentar, mas eu não sei se vocês viram esses números, assim como a gente mostrou, porque assim, eu tenho visto assim na internet, coisa desse tipo, eu vi um matemático apontar o erro no cálculo, e foi recente, foi agora dia 17 de março. Era um matemático lá com PhD no Colorado, dizendo que esse modelo está errado. Ele mostrou exatamente isso, que não funciona. Infelizmente, eu não sei o que é que está no Congresso. Se for aprovado isso, muitos escritórios de advocacia vão ganhar dinheiro fazendo esses cálculos. Ok? Obrigado.